Olá, meu amigo e minha amiga internauta. Este é o nosso segundo episódio da série Pílulas Musicais, neste mês de julho, com o nosso programa Qual a classificação da sua voz? Bem, no primeiro programa nós vimos as vozes femininas. Hoje nós vamos ver as vozes masculinas. Mas antes de a gente trabalhar sobre as vozes masculinas, eu quero conversar com você sobre uma questão. É muito comum nas redes sociais as pessoas buscarem aplicativos que mostram a extensão vocal que você deve fazer exercitando por meio de certos exercícios que estão prefixados nas próprias redes sociais. O conselho que eu dou como professor de canto, como professor de técnica vocal, com minha experiência de mais de 20 anos nessa área, é que você não faça. Procure sempre um professor qualificado, uma professora qualificada na área do canto, na área da técnica vocal. Porque o professor, de forma presencial, um bom professor, uma boa professora, vai saber orientar de forma correta que tipo de exercício, de forma didática e pedagógica, o aluno deve praticar, o aluno deve exercer. Lembrando que quando a gente faz esses exercícios por livre e espontânea vontade, sem saber de nada, corre um grave risco de a gente ter problemas sérios nas pregas vocais. É muito comum, infelizmente, nesse âmbito da internet a gente vê de tudo. Vê de profissionais que se dizem bons profissionais, que dão fórmulas fáceis e práticas e, no entanto, não é nada disso. Técnica é uma ferramenta que está em auxílio, que está para a voz, como uma forma do cantor poder se desenvolver para emitir bem aquelas notas, independente se são notas graves ou agudas, sem a força devida, que não precisa de fato ter força, e sim a técnica que vai auxiliar, como o próprio nome diz, para que o cantor consiga aquele som. E o mais importante da técnica é fazer com que o cantor tenha uma longevidade vocal, chegue a mais longa idade, podendo emitir notas agudas ou graves com uma certa facilidade, tá? Então, muito cuidado com o que você vê na internet, muito cuidado com o que você vê em certos sites, em certas redes sociais, como se fosse um tesouro descoberto agora. Muita calma nessa hora. Nem tudo que reluz é ouro, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para o nosso conteúdo sobre essa aula de hoje. Observe, nós falamos na última aula sobre os sopranos, não só as classificações, mas algumas subclassificações, os mesos e o contralto. Vamos hoje falar dos tenores, da mesma forma que falamos dos sopranos. Está no plural porque tem vários timbres de tenor. Os barítonos, da mesma forma que os mesos, tem vários timbres de barítonos. E os baixos, diferentemente do contralto. Vimos que o contralto só é um tipo de voz. Os baixos também têm alguns timbres específicos, subclassificações. Então observe, a palavra tenor vem do latim tenere, tenaz, aquela voz que sustenta, aquela voz que suporta. Na Baixa Idade Média, as vozes masculinas eram desenvolvidas com uma das vozes que sustentava, prolongava o som, onde as outras 2 ou 3 vozes caminhavam por cima dessa voz. Então, essa voz que sustentava era chamada de voz tenere, voz tenaz, voz tenor. Então, vamos para as subclassificações, os timbres de tenores. Existe o tenor ligeiro, que é o tenor leve, a mesma coisa pode ser considerado como tenor coloratura. O tenor lírico, nós já vimos essa expressão na última aula sobre o lirismo, que significa, assim como existe o soprano lírico. Existe o tenor spinto, aquela spongiare, a voz que está completamente na frente, a voz que vai para frente, que tem essa ponta, esse metal, esse grupo de frequências, de harmônicos. Vimos também, falando sobre sopranos. E também temos o tenor dramático, também conhecido como Helder tenor, ou tenor wagneriano. Sobre os barítonos, a palavra barítono, a primeira vez que essa palavra apareceu foi no século XVI. Barítono vem do termo grego, que quer dizer voz profunda, é a voz grave masculina. Na verdade, barítono quer dizer voz profunda, que vem do grego. E bassos tem o mesmo sentido, são sinônimos, é o mesmo nome, só que vem do latim. Temos o barítono Martin,
Temos o barítono lírico e temos o Helder barítono. A primeira subclassificação, referente a timbres com relação à voz de barítono, barítono Martin, surge por meio de um cantor, é uma homenagem a um cantor de ópera que viveu no século XVIII, cantor francês, Jean-Blaise Martin. É uma voz leve, muitas vezes considerada como uma voz de tenor, mas é uma voz também que tem corpo, que tem sonoridade, que consegue notas agudas. Uma outra questão que as pessoas confundem muito, as pessoas acham que a nota mais grave, de onde eu parto, até a nota mais aguda, onde eu consigo chegar, determina por essa extensão o tipo de voz que eu tenho, ou o tipo de voz que as pessoas têm. Está completamente enganado quem pensa assim. Porque em cada região de passagem, da região grave para média, da região média para aguda e da região aguda para agudíssima, essas regiões de passagem vão determinando o brilho da voz. E o ápice da voz, para quem tem a voz aguda, o ápice desse brilho é onde se determina o timbre de voz da pessoa. Não é de jeito nenhum de onde você sai da região mais grave até a região mais aguda. Isso não determina o timbre ou tipo de voz, determina a extensão. Ou seja, você pode ser um tenor, porque na classificação do tenor, nós vamos ter o tenor que ele sai do Dó 3, que é o Dó central do piano, e chega até o Dó 5, né? Só que o que acontece? Na verdade, transpondo, né, para a voz da clave de Fá, é do Dó 2 ao Dó 4. Essa é a extensão teórica, mas existem tenores que conseguem notas mais agudas, existem tenores que conseguem notas um pouco mais graves, e existem tenores que não chegam nessa extensão, tá? Só para que a gente possa entender isso. Não é a extensão que determina o tipo de voz do cantor, e sim o brilho da voz. A mesma coisa para o grave, certo? Vamos dar continuidade a esse nosso estudo. Bom, temos também os baixos. Então, a classificação dos timbres dos baixos se dá da seguinte forma. O baixo profundo é o baixo mais grave que existe. Você vai poder perceber, querido internauta, pela descrição dos vídeos que eu coloquei aqui abaixo, a referência de baixos, de barítonos e de tenores, tanto no âmbito do gênero popular, como também no gênero operístico. O baixo cantante, também conhecido como baixo lírico, não é uma voz tão densa, tão profunda, é uma voz mais leve, né? Conhecido como um baixo mais suave, que a gente também pode ter essa sonoridade de forma mais doce dentro das vozes masculinas, nas classificações, melhor, na subclassificação do timbre do baixo. Temos também o baixo bufo, que é o baixo cômico, é um tipo de voz utilizado para personagens de um repertório mais galhofo, mais engraçado. Como o próprio nome italiano diz, buffo quer dizer engraçado, cômico, galhofeiro. E por último, o baixo barítono, que é um timbre de baixo que se assemelha muito, em alguns momentos, em algumas regiões de passagens, com o próprio barítono. Então, esse mini curso, meu querido e minha querida internauta, é apenas uma provocação, não para que você possa aprender a conhecer a sua voz, mas que você possa perceber que existe um universo. A voz humana é muito complexa, muitas vezes não dá para a gente classificar uma voz só em ouvir ou só em ter um aluno ou uma aluna. A gente precisa ter mais contato com essa voz, porque a voz ela muda. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, ela vai ganhando mais corpo, mais densidade, mais profundidade, mais equilíbrio, mais estabilidade. E aí muitos cantores, obviamente, quando vão ficando mais velhos, mudam o repertório. É muito natural acontecer isso, né? Não é comum, você não é professor de canto, então classifica a voz só em ouvir. Às vezes o timbre já faz com que a gente perceba que tipo de voz aquela pessoa tem, mas às vezes a gente pode se enganar, não é? E também existe aquela questão, você não é professor de canto, faça o aquecimento que você consegue classificar. Também não é assim. Como eu disse, é preciso o professor ter um conhecimento e um convívio com o aluno para que antes de desenvolver um repertório, ele possa ali, paulatinamente, construir a voz e perceber que tipo de voz o aluno tem. Veja, não é o professor que vai construir a voz que ele quer, mas a voz quem dá é Deus, e o professor só vai motivar o aluno a se desenvolver e a conhecer suas potencialidades. Tá bom? Então é isso.
Por último, se você tem interesse em aprender mais sobre canto, tem curiosidade em querer se desenvolver, me procura aqui no chat do nosso canal do YouTube, Escola Musical Oficial, ou lá na bio de nosso Instagram, também no chat de nosso Instagram, @escola.musical, tá bom? Aguardo você para os nossos próximos conteúdos. Um grande abraço!